Ó, mais um Zum Zum Zum. Nesta semana aqui estamos com Rodrigo Bufo, jornalista, e Diego Villani. Acertei agora? Agora foi. Diego Villani. Às vezes a gente confunde o nome das pessoas aqui, mas aí, vamos trazer aqui. Qual o Zum 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 dessa semana, Bufo? O clima na Câmara tá azedando, líder de governo e presidente se estranhando. Tem coisa acontecendo lá, hein? E aí, Diego, qual o seu Zum Zum Zum? Lá na Casa Branca o bicho tá pegando também. Hoje teve uma reunião lá, vai vir mais impostos aí pra população, vai doer um pouquinho no bolso da turma aí. E o meu Zum 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 dessa semana é quem é o prefeito de Guarulhos. O que o pessoal lá fora tá falando que quem é o prefeito? Gente, a coisa tá pegando então. Bufão, começando com você aí, comenta isso aí, como é que tá a Câmara, não teve, a sessão hoje foi super curta, o que Isso, hoje aconteceu? em 20 minutos de sessão, o líder de governo, Geraldo Celestino, até teve um estranhamento ali com o presidente, porque ele foi pedir a contagem de quórum, né? E o Martelo não gostou muito, até questionou se a ausência dos vereadores ali no plenário era algum tipo de complô. O clima não tá muito bom lá, né, Diego? Não tá nada legal. Eles já estão debatendo a presidência do próximo biênio. Que é a partir de 2027. Isso, 2027. existe uma intenção aí no Martelo de antecipar As eleições? a eleição, e pelo que se ouve nos bastidores, a Casa Branca não está muito satisfeita com isso. Então, mas, gente, estamos em maio, começo de governo, né? E a base super sólida, muita gente, né? 27, 28 vereadores aí. O único embate até agora foi a votação dos servidores, que há uma semana acabou a greve e ninguém mais fala disso, né? Parece que. Teve outra votação, né? Teve um veto de uma lei proposta pelo Seminaldo, a gente falou isso Marcelo semana passada. Seminaldo, e que 12 vereadores já foram contra o governo, né? Então, 13, 14... Já começa a melar. E dos 12, o Martelo não estava no meio. Eu acho que ele se ausentou, né? Ele se absteve. E aí, para complicar a vida de um prefeito, quantos vereadores? 17 precisa? 17 já... Ele precisa sempre ter o quórum mínimo, né? Que é 1/3 mais 1, ou 2/3, né? 23. Que daí são matérias tributárias, mas para ele já ter dificuldade, 17 ele já se lasca. Então, e o tom de voz entre Martelo e Geraldo já tá um pouquinho elevado. O clima não tá legal. Eles estão se bicando, um com um ciúminho do outro, isso aí sempre existiu, né? Mas eu ouvi ali um zum 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 na Câmara, que talvez aquele que o Martelo chamava de Cuiabá possa estar vindo para a primeira divisão. Inclusive o Tiziano, que é o Cuiabá na visão do Martelo, já postou hoje uma foto do cafezinho dentro da reunião que teve hoje na Casa Branca, dizendo que a base vem forte. O Tiziano é Lucas Futebol Clube agora? Agora é Lucas Futebol Clube, e será que é um possível candidato à presidência? Eu acho que a próxima chapa da presidência, o Santiago vai encabeçar como presidente, e ele vai pôr de vice, ou, na minha opinião, ou o Tiziano, ou a Karina. Ouvi falar do Laércio vindo forte. Sandes. O Laércio, acho que eles não colocam, não. Perderiam o poder. Porque deu uma das primeiras crises entre o governo, foi tanto o Laércio quanto a Karina fazer parte da CCJ, que foi quando teve o puxão de orelha na Karina lá, que mandaram algumas pessoas da base dela, que fazia parte do governo, dispensaram. Então eu acredito que eles não vão dar esse poder pro Laércio, até porque o Laércio é muito ligado à Fran, né? Então a gente não sabe até que momento ele pode mudar a chave. Mas essa construção ela vai ter que ser muito bem feita, porque na sessão passada também houve o anúncio de que o Wellington Bezerra viria a ser ele virou o vice-líder de governo. E isso causou uma estranheza nos vereadores da base. Aparentemente não foi algo combinado com a base. Foi combinado, é uma coisa não que veio... estou dizendo que eles não gostaram, não, mas houve um movimento de surpresa. Esse do Wellington, tô por dentro, porque o Wellington é vereador do partido que eu sou presidente, então ele foi convidado sim, mas por questões do governo com ele, para passar um pouco... o governo entende que o Geraldo tá apanhando muito, eu acho, né? Então o Wellington acabou vindo para tentar fazer esse meio de campo.
Isso é uma opinião minha. O Wellington não me falou nada neste assunto, mas o Wellington veio mais para dar uma apaziguada, porque o clima lá tá. O dia que tem o Kleber lá, meu irmão, o clima pega. O Kleber merece um comentário à parte, né? Mas eu queria ressaltar uma coisa, assim. Eu fico. Os caras fortes da Câmara hoje, né? São os caras que eram Guti, né? Muito ligados ao Guti. O Wellington muito ligado ao Guti. O Ticiano bastante ligado ao Guti. Foi leal ao Guti até o último segundo. Geraldo foi totalmente, né? 8 anos. Muito atuante, né? Mas é até algo que o vereador Geleia costuma dizer, né? Ele falou, Geleia bate bastante. Ele fala muito sobre isso, como os vereadores estão sempre contra o Guti, mas lá atrás eram unha e carne. Inclusive o Geleia fala que não dá para conversar com o Guti sem algum desses vereadores já ter falado. Não tentar ligar, né? Tudo mais. É igual foi, eu acho que quando o Bolsonaro perdeu a eleição, o PP era a base do Bolsonaro, Ciro Nogueira e tal, e aí vazou uma reunião do PP, cúpula nacional, os caras falaram, agora a gente vai ter que aprender a fazer oposição, né, porque a gente nunca fez. Aí um dos parlamentares falou, oposição e sapato branco é difícil de usar, então é mais ou menos isso, os caras viram que o prefeito acabou o mandato do Guti, então agora todo mundo virou base, só que o Guti ainda tinha diálogo com esse aí, e ferro e fogo. E quando eu falo da relação com o Guti, eu sempre chamo atenção para algumas coisas. Hoje, quem são os homens fortes do governo, né? Você tem lá o Ibrahim da Fazenda, que continua, que a informação que eu tenho, que é um cara que segue forte, muita gente falou que não ia ter fôlego e parece que segue cada vez mais forte, e é um dos caras que demonstra que, como ele foi no governo Guti, né? Um cara mão de ferro, super rígido, bem austero, e que parece estar agradando muito, que lá dentro do governo é o cara que, muito forte. Que inclusive deixou uma dívida, segundo o Lucas, de bilhões. Bilhões. Bilhões, ele não fala mais, ele viu que 5 bilhões não colava, não dá. Mas ele é tão ruim de deixar tanta dívida, que ele continua sendo... E eles vão nessa... Na verdade, a dívida caiu bastante, deixar claro isso para não... Sim. Né, a dívida não, baixou ele usa de 7,4 diz que foi mal, 3 bi. Né, que as finanças do Guti foi mal, mas o cara que ajudou muito o Guti, que fez muita coisa, que é o Ibrahim, ajudou a reduzir essa dívida, tá lá. Por quê? Porque eles reconhecem o trabalho do Ibrahim. E até na parte que a gente vai falar sobre a Casa Branca lá dos impostos que vão impor, tem uma parte que eles estão tirando um pouco do poder do Ibrahim. Eles vão tirar a fiscalização de finanças. Vai para a SDU. Essa era uma pedra, né? O Ibrahim, ele tinha uma crítica... Ele só vai ficar para pagar... Havia uma crítica dentro do governo que parece que a fiscalização não funcionava tão efetivamente e que isso deixava um pouco a desejar. Por isso que a arrecadação caía. Havia esse movimento, né? Nas igrejinhas, nas capelas que tem dentro de qualquer governo, né? Sobre isso. E um outro nome forte que a gente percebe aí é o Alex Vitterali, né, que era o secretário de Educação, bastante ligado ao governo Guti, um cara de confiança, foi secretário de Direitos Humanos, de Assistência Social. Assistência Social, foi alçado à Secretaria de Educação, um dos maiores orçamentos da prefeitura, e quando todo mundo, de repente, vira adjunto de governo e é outro caso engraçado, né, no qual o Lucas reclamava de que supostamente não tinha uma licitação de uniformes que teria sido conduzida pelo próprio Alex que não deixaram pronto, mas deixou. Mas o Alex é um secretário que sempre entregou uniforme. Sempre entregou uniforme. Né? E ficou, ele, toda reunião do prefeito, ele participa. Do prefeito não, do Santiago, né? Do prefeito. Eu vou... Pô, vamos adiantar essa história? Vamos adiantar essa história? Vamos. Assim, a gente circula, não só em Guarulhos, circula fora daqui, circula em cidades vizinhas, em São Paulo, meio político e tal. E se perguntar para quem for, quem é o prefeito de Guarulhos? A resposta não é Lucas Sanches. Não é Lucas Sanches. E teve um episódio a semana passada que chamou atenção, né? Teve a Marcha dos Prefeitos em Brasília. E quem foi de Guarulhos para Brasília? Santiago e Alex Vitterali. Secretário de governo. Secretário de governo. E seu adjunto. É que o Lucas é solidário, o Lucas despacha um pouco quando pro Santiago. Nunca vi isso, cara. Tem uma lenda lá que na recepção da prefeitura, você chega lá, não tem mais
O senhor lá que recebia na porta do Valmir. Seu Valmir tá lá. Agora é o Lucas que tá ali, que tá lá esperando para subir para falar com o Santiago. Gente, é impressionante isso, né? Na campanha, muita gente usou isso, que a prefeitura não seria conduzida pelo Lucas. E agora parece que isso, não estou dizendo que não, né? É o prefeito que se apresenta aí, é o cara tal, mas tem força para isso? Tá sendo prefeito? Ele, pelo que a gente sabe aí, ele faz mais a parte da internet, né? Faz os vídeos dele para impulsionar tudo. Ele tá mais solto. E quem toma conta mesmo da prefeitura é o Santiago. Tanto que se você for para tentar uma agenda com o Santiago, você tem que esperar daqui 10 dias. Então a gente podia meio que fazer uma comparação, Santiago seria o primeiro-ministro e o Lucas da Inglaterra. O Martelo já disse, o Martelo já fala, né? O Martelo já chama ele de primeiro-ministro, né? Nossa. O Martelo já chama. Guarulhos à frente, né? Já é o parlamentarismo, então. É um vereador votado, né? Teve 8 mil votos, não exerceu o cargo, o Santiago, aqui em Guarulhos, né? Ele, por sinal, ele tomou posse como secretário antes de ser diplomado como vereador. Impressionante, né? As cabeçadas começaram antes ao minuto de jogo, né? Esse governo tá tiveram que chamar o VAR. Tá aparecendo... Fizeram o VAR lá e fizeram um outro diário oficial no dia 1º, porque o primeiro diário oficial foi irregular. Tá parecendo a corrida maluca. Cada hora é uma novidade. Que foi engraçado que no dia da posse, a gente foi pra posse, né, do Lucas, ainda no cargo, né, de diretor, o Bufo foi como subsecretário, só que a gente já chegamos lá, não, o diário oficial já tinha saído, nós não éramos mais. Aí nós voltamos, aí deixamos de ser. Era óbvio que a gente não ia continuar, né? Mas a gente estava no cargo ainda. Sim. Foi tudo tão engraçado assim, e tudo são as cabeçadas de quem não é experiente. E passaram, já estamos acabando o 5º mês, falava-se que seria 30 dias, 100 dias, já estamos indo para o primeiro semestre e nada acontece de efetivo. Mas isso ele acaba se refletindo na Câmara também, né? Porque se você for ver, a gente já está indo para o 6º mês. Não tem nada. E votou o quê? Nnão teve nada. 2% de reajuste para servidores. A toque de caixa. Mudança de logomarca, mudança do nome da polícia. E voltou para trás. Mas efetivamente, até os requerimentos estão tendo dificuldade. Hoje o Martelo tinha chamado 3 extraordinárias. Sim. E a gente não conseguiu passar da sessão ordinária. E hoje, numa reunião que teve lá na base, eles já deixaram decretar dessa reunião. Os seus essa reunião aí mostra bem. Decretaram que é para caçar a cabeça do Kleber. Eles vão fazer de tudo para tirar o Kleber do jogo. O Kleber não tá forte. O Kleber é do partido dos caras. O Kleber não é o candidato a deputado federal. Isso que não dá para entender. E você vê, né? O Kleber tem um enfrentamento claro com o líder de governo. Sim. E é um cara assim, com todas as questões, é um cara que tem se destacado, né? E prego que se destaca... toma uma martelada. Quantos seguidores o Kleber tem nas redes hoje? Mais de 500 mil. Mais de 500 mil seguidores. Hoje ele é o político que tem mais seguidores aqui. E ele tem uma base muito forte nos grupos bolsonaristas. Vamos pensar como presidente de partido. Você é presidente de um partido, você é candidato. Vamos lá, o Boy. Sim. Né, o Valdemar é candidato a deputado federal e espera ser um dos deputados mais votados do estado de São Paulo. Essa é a missão. O que interessa para ele pelo PL? Ter um cara como o Kleber, como candidato a deputado federal, puxador de votos, ou qualquer? Ele quer o Kleber do lado dele ou não? Então, é aí que entra a questão de que eles querem caçar o Kleber. Por quê? O Kleber desafiou o Santiago no começo de governo. E o Santiago falou, quero ver você ter legenda. Eu peitei fulano, Beltrano, não vou te dar legenda. Só que o que aconteceu? Há 1 semana, 2 semanas atrás, o Kleber fez foto com o Boy. E o Boy, devido a ter perdido aí 3 milhões, para 2 milhões e meio, 3 milhões de voto que ele perdeu da eleição anterior para cá, que é Eduardo Bolsonaro, que não vem mais deputado, Carla Zambelli, Ricardo Salles e Derrite, ele vai precisar fazer uma gordura. Então, vendo lá na frente, ele já convidou o Nicolas para mudar o título para São Paulo, ele se aproximou do Kleber, então ele não está tendo puxador. Hoje o puxador do PL é o Pavanato, se vier. Então o Kleber passa a ser um baita de um player para os caras. Mas o Santiago foi para Brasília e saiu na foto com Sim, mas assim, o Santiago entendeu lá atrás, quando discutiu com o Kleber, que o Kleber não ia ter legenda. Só que hoje o Kleber tem legenda. Por que ele vai ter legenda? Porque ele é puxador de voto.
E aí isso incomoda os caras. Mas o Santiago também tem uma grande influência. Tem uma grande... Ele tem uma... Muita não, né? Ele é unicarne. Ele é do grupo dos caras, só que assim, os caras fizeram 17, eu acho, 17 ou 19 deputados federais, eu acho que são 17. Perdendo esse número de votos, eles vão cair para 12, 10 deputados. E aí, vale a pena ter esse orgulho aí, ou é melhor dar uma chance pro moleque que... Entendeu? E aí é onde eu acho que tá pegando na questão o Santiago. O ego do Santiago não quer aceitar isso. Então qual é o jeito de tirar o moleque? Caça o moleque, ele fica inelegível. Lá atrás, Valdemar dominava todo o Alto Tietê, menos Guarulhos. Nunca conseguiu Guarulhos. Sim. E aí era questão de honra ganhar Guarulhos. E ele escalou o Santiago para ser o cara para fazer Guarulhos. Santiago não era de Guarulhos, não é de Guarulhos. E mas todo mundo fala assim, mas não vai conseguir Guarulhos, não. Aí veio o Boy, aquela história, Guarulhos é terra de ninguém, lá a gente faz o que quer. Parte. E aí deu certo. Deu certo. Escolheram o personagem certo. Eu falo assim, o Lucas foi o algoritmo certo, né, nas eleições. Ele acertou o algoritmo. Sim. Era o algoritmo para ganhar a eleição. Sim. E se fez prefeito. Só que com o Santiago. Agora o Santiago manda. Ele é o cara do Valdemar. Conseguiram a segunda cidade do estado. E agora tem essa treta com o Kleber. Então, justamente deve ser isso que tá pegando para ele. Eu sou o cara, ganhei a cidade. Acho que pro PL é a cidade maior que eles administram é Guarulhos. Aí, aqui em São Paulo. Aí ganhou Guarulhos. Ele faz parte da Nacional, é vereador, secretário de governo, abriu o espaço que combinou com os caras, e aí ele pede para não dar uma legenda, os caras vão dar. Então, políticos, eles têm muito ego, né? Então, eu acho que é onde tá pegando. E aí eu acho que para evitar essa discussão com o Valdemar, porque como ele já viu a sinalização do Valdemar com o Kleber, qual é o jeito mais fácil? Deixar o moleque inelegível. Caça ele na comissão de ética, ele vai, com certeza, a penalidade ele vai ficar inelegível por algum ato, e aí ele não disputa a eleição. Entendi. E aí o Geraldo entra na linha de frente para brigar com o Kleber. Não foi nem pro Geraldo, foi para a base mesmo. Hoje a reunião foi com a base, que eles foram falar sobre o IPTU, né? E aí já puseram isso na pauta. E por outro lado, a gente vê que o Kleber tem tá bem alinhado tanto com o presidente Martello e com o Mesquita, né? Que é o vereador mais votado da cidade. Da história da cidade. Então é uma força à parte. Mas aí ele perdeu. O negócio é deixá-lo inelegível. Para não ter esse desgaste com o Valdemar lá na frente. Ele inelegível, automaticamente ele não tem legenda. Eu não preciso pedir para o Valdemar não dar a legenda. O Kleber já percebeu isso? Não, acho que não, porque até a conversa foi. A conversa tá esquentando. A conversa deles, a reunião da base foi hoje. Então, assim... O Kleber estava na reunião? Eu não tenho informação que ele estava, mas eu tenho a informação que esse assunto foi pauta. Então é difícil ele estar, né? Ou esperaram ele falar sair. Com a presença do cara, né? Ou deixou seu estilo governo Lucas, né? Esperou ele sair para armar a puca, né? Você falou dessa reunião, as coisas esquentaram, você falou de aumento de impostos. Vamos ter aumento de imposto na cidade? A reunião foi chamada que eles iam colocar o IPTU, né, para votar. E aí, entre os vereadores, para não cair de novo em cima deles, foi definido que não vai ter isso, não vai ter o aumento do IPTU. Mas o Santos quer tanto. Aí o Santos faz parte da base, agora ele tem que conversar disso. O Santos é o vereador do IPTU, não se conforma que o IPTU ficou congelado 8 anos em Guarulhos. Ele disse que foi o grande erro do governo Guti deixar o seu IPTU congelado. Não sei o que passa na cabeça dele. E inclusive ele faz parte da CCJ, é só ele dar o parecer contrário a se tivesse o aumento, né? Então, assim, mas foi definido entre os vereadores que não vai ter o aumento, porém... Boa notícia, então. Tem partes, né? A maldade sempre vem desenhada. Porém, eles vão atualizar a planta genérica, que vai dar aumento do IPTU e a economia aí vai subir em 150 milhões ano. Para quem não sabe, a atualização da planta genérica foi o que o Almeida fez em 2013. Logo que ganhou as eleições em 2012, a reeleição, foi aquele confusão toda que deu em Guarulhos, que o IPTU para muita gente chegou a aumentar 2.000%. Aliás, foi nesse movimento que o então vereador Guti se desprendeu do governo, né, e começou a ser oposição e trabalhou, foi a bandeira dele não aumentar IPTU para compensar tudo isso que foi essa injustiça fiscal na opinião do Guti. Ele tinha até aquele slogan, né? Votou no PT, tomou no IPTU. IPTU. Ixi, agora
Agora, só que assim, eles vão dizer que não aumentou o IPTU. Ué, pede pro povo que votou neles guardar o carnê desse ano e guardar o do ano que vem, que vai vir, com certeza, vai vir com o aumento da planta, e eles irão mandar esse projeto na última semana, antes do recesso, para o assunto dar uma esfriada depois. Então vai para a Câmara na última semana, antes do recesso dos vereadores. Do final do ano? Não, de agora. De agora é junho para julho? É isso, agora. Entendi. Então a confusão. E aí, mas olha, um ano antes da eleição para deputados, tudo mais, longe das eleições. Mandar agora, no ritmo que eles estão sendo pautadas as. Eles, pelo menos as pessoas que eu conheço que faz parte, a gente faz trocadilho, brincadeirinha, né? A gente cutuca para ver o que sai. Os caras deixam claro que assim, que eles não estão ligando muito para o que a população pensa nesse primeiro ano deles, não. Que eles dizem que até lá eles esquecem. Nossa. Até a eleição em 2028 a população esquece. Falou, tudo que nós tem que fazer agora, porque até Maldade 28 pacote de maldades até se você for pegar, não teve uniforme, não teve ovo de Páscoa, vai atualizar a planta genérica. Né? Vai estar tentando caçar um vereador do próprio partido. Até agora é só maldade. 10 mil crianças fora das escolas. Até agora. Tapa-vala que começou? Tá começando. Olha, gente, vamos ser honestos. Vamos lá. Estão tapando o buraco. 1 tonelada por buraco eles estão gastando de massa asfáltica. Massa asfáltica. Isso eu tinha até uma dúvida. Eu ia perguntar para vocês que conhecem muito mais que eu nessa parte. Eu estava olhando o Diário Oficial de sexta-feira e ele fez algumas verbas suplementares para comprar massa asfáltica. Só que no contrato que ele firmou com a empresa, já não inclui a massa asfáltica? Provavelmente a matéria-prima não. As empresas foram contratadas para prestar o serviço e ao contratar a parte da massa asfáltica. Então, mas aí pode dar dúvida que aquela empresa que forneceu a massa asfáltica de doação, porque o Lucas conseguiu ter uma empresa que emprestou a massa asfáltica por um período. Para fazer filme, né? Para gravação. E quem está conferindo se chega esse material com o peso certo, com a quantidade que é contratada? A raposa que cuida do galinheiro. Igual era na balança lá do Quitaúna. Putz, lembra disso? Os caras pesavam lá o lixo. E segundo a própria prefeitura, está usando 1 tonelada por dia. Por buraco. Mas eu acho que isso aí é número, porque eles falam assim, 1 tonelada, igual eles falavam que eles atenderam no fila 0 da HMU, 1.000 pessoas. Eu acho que eles já definiram o número. Assim como falaram que a dívida era de 7, 4, 3, 2, 1. O número não é forte desse cara, não. Porque a comunicação ficou assim, são bilhões de dívida, né? Não existe isso, né? E você vê publicado, bilhões. Quantos bilhões? 100 bilhões? 1 bilhão? Né? Fica bem. Tudo assim, é tudo no chutômetro, tudo na coisa. E parece que ninguém se preocupa em saber qual é a verdade da coisa. Essa da massa asfáltica, eu vou dar uma olhada nisso aí. Eu acho. Eu vi lá que ele. Ele suplementou. Massa asfáltica, tem muito buraco, mas olha, vai ser. Quem levantou essa questão foi o seu Waldir Carleto, né? Foi o Clique Guarulhos que deu essa notícia e eu não tive tempo de ir atrás ainda, mas é muito asfalto. Porque uma coisa é você recapear, que você tira aquela base e coloca uma massa asfáltica nova. E eles nem estão fazendo aquele serviço que era recortar o buraco, fazer a caixinha e cobrir para não ter infiltração. Sim. Eles estão lá, tem o buraco, eles vão lá e jogam massa em cima. Aí falaram, não, estão gastando muita massa. A gente comentou isso. Está gastando muita massa justamente porque ficou muito tempo sem fazer o tapa-valas. Muito tempo quem? Com certeza tá usando massa de forma errada. A primeira coisa que tá usando, o Lucas viu aquele vídeo lá na Suécia de um caminhão que vem tampando, aí ele viu que estourou na internet, ele foi segurar uma máquina para ficar brincando com massa asfáltica, que é dinheiro público, e ele não sabia nem o que ele estava fazendo, para onde ele estava apontando, ou ele fez algum curso na faculdade de engenharia, não tem isso aí, não? Esquece. Ele não sabia nem pegar na marreta, ele foi quebrar uma parede de gesso, falando, você é doido. A parede de gesso foi ao chão. Só por Deus. Fala de Deus pegar na marreta, pegar em pau, vai derrubar a parede de gesso, né? É terrível. Mas você estava falando assim sobre cuidar da cidade, né? E às vezes tem um detalhe ou outro que se demonstra como que é governar. A gente já falou que a zeladoria está sendo feito aquele termo nas coxas, né? A gente percebe aí
passa a máquina na praça num dia seguinte tá tudo sujo, porque não passa o rastelo, não tira as folhas, e aí sujeira traz sujeira. Sim. O cidadão, você culpa o cidadão, mas o cidadão vê lixo, joga lixo. Sim. Infelizmente, a população não tem educação para isso, mas a prefeitura está fazendo sua parte. Você pega as praças, nesse final de semana também rodei bastante pela cidade, não é a praça ali perto da minha casa, não, é na cidade toda. A praça, você até percebe que passou a máquina, mas está suja. A impressão de sujeira, né? Sim. Então, é o cuidado com as coisas. E teve nesse domingo, eu estive na missa lá do Padre Kleber, lá no Santuário São Judas, e na semana passada ocorreu a Festa das Nações, uma festa tradicional aqui em Guarulhos, acho que é a 20ª festa, uma festa, esse ano eu não fui, mas fui em anos anteriores, né? Até acompanhando o prefeito Gucci, que sempre ia, prestigiava a festa, porque havia um apoio da prefeitura, né? Porque é um evento cultural bem interessante. E o Padre Kleber falou, durante seus recados lá, agradeceu todo mundo que ajudou na Festa das Nações, mas que neste ano, infelizmente, não teve apoio da prefeitura. Eles pediram banheiros químicos e não teve nem banheiro químico. Inclusive, o ex-vereador Wesley Casaforte, que está no governo Wesley, né? Voltou. E até ele comentou, né, vereador Wesley, a gente precisa ver com o Lucas e com o Thiago o que está acontecendo, né? Nunca aconteceu isso, a gente ficou até sem banheiro. Quer dizer, ali é uma comunidade católica que é frequentada por gente de toda a cidade, de outras cidades que vêm para lá. Essa festa não necessariamente só católicos frequentam uma quermesse, festa, né? Sim. E ali extrapola uma quermesse de igreja. É uma festa muito tradicional, muito bem feita. E não teve apoio da prefeitura. Ele até falou assim, pessoas da prefeitura ajudaram muito, mas não teve apoio da instituição prefeitura. O que está acontecendo? Não poder ajudar, não é papel da prefeitura auxiliar banheiros comunidade, químicos, né? A comunidade. Até quando teve o carnaval aqui, ele incentivou com banheiros químicos. Todos os carnaval teve. Para Cláudia Leite teve. O bloco ia passando e que nem era na época do... Talvez não seja uma prioridade dele, né? Ele talvez não dê mídia. Mas você imagina. Não é para fazer vídeo. O Padre Kleber falando para toda a sua comunidade, né? O Padre Kleber é uma liderança, é um cara de comunicação que tem seus programas e tudo mais. E não é que ele estava uma crítica velada ao governo, não era isso, ele estava só. Ele estava fazendo a solicitação, né? E mostrar que não houve esse apoio, porque todo ano, no dia de São Judas, na Festa das Nações, o Guti estava lá, e não era só porque ele participava. Né, dos eventos ele ia, né? E não vi nada do atual prefeito, do vice, participando dessas Será atividades. Será que existe uma questão religiosa, né? Pode ser também, mas... Por Lucas ser evangélico? Mas eu acho que se ele até porque o Gucci também como mas o Gucci é evangélico e frequentava e era muito bem recebido nas igrejas católicas. Inclusive nas missas da Matriz ele frequentava bastante. A gente sempre encontrou o Eloy Petá, tanto na Matriz como em Bom Sucesso. Na festa do Bom Sucesso. Então... Eu acho que nesse ponto tem que ser neutro eles, né? Então tem que atender. É Guarulhos. Se mandou para um lugar, teoricamente o carnaval... Anda pra festa, pra igreja, pra quem... Eu não tinha me atentado a essa questão do carnaval, né? O carnaval que não houve verbas públicas, mas houve apoio público, Deu uma discussão, porque um jornal circulou dizendo que o Lucas priorizou o carnaval e deixou a CEMEG de lado, aí passou 2 dias, ele foi gravar na CEMEG carregando um saco de cimento, porque eu acho que a vontade dele na CEMEG é ser pedreiro, né? Primeiro ele carrega o cimento, depois ele bate com a marreta para quebrar a parede, e aí ele falou que era uma mentira, era um fake news do jornal, que ele não priorizou o carnaval. Aí é um jeito que ele priorizou, porque ele mandou o banheiro químico, mandou o policiamento, mandou a limpeza e de repente para uma quermesse, para uma igreja, ele não está fazendo. Então, ele está priorizando algumas coisas que eu acho que para ele é onde ele vê que tem mais condição de ter voto, onde ele consegue fazer mais vídeos, né? Talvez o pessoal das redes sociais dele ali deve estar apontando o caminho para seguir, né? Você que manja de rede social. Eu bufo. Não, mas e se você for observar, o Padre Kleber é um cara de comunicação. Sim. É um cara de alcance. Sim. Olha, eu chamando o padre de cara, né? O Padre Kleber é o cara. É o cara. É muito bem querido. Ele estava lá em Roma, na passagem de um Papa para o outro, lá, né? Na morte do Papa e na assunção do Papa Leão XIV, né? Uma outra coisa aqui, movimentos aí políticos, né, que a gente está percebendo, e a gente está percebendo aí o ex-prefeito Gucci também, esteve na filiação há 15 dias do governador do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite, ao PSD, estava lá junto ao Kassab, todo mundo. Só te fazendo aí, ninguém fala disso aí, né? Não, aqui em Guarulhos não ninguém. Aí ele foi lá para cumprimentar o Márcio França, saiu em tudo que é lugar que ele estava indo pro PSB, né? Essa tal da mídia que a gente fala cooptada. E é muito engraçado, né? Como que esse movimento de esquerda e direita se tornou uma coisa exacerbada, né? Muitas pessoas que foram até as redes sociais do Guti, ou que foram até os jornais que foram criticar o Guti por ter ido até a filiação. Caio França. Né? O Caio França. O Márcio estava lá. O Caio viria a ser. O Caio presidente, ele virou presidente estadual. Eles são amigos, gente. Sim. O Caio e o Guti são muito amigos. Sim. E as pessoas se esquecem que quando o governador do estado de São Paulo, Márcio França, que assinou o acordo da Sabesp, que resolveu a falta de água. Então, o que o Guti demonstra ali não é partidarismo, é gratidão. É gratidão por um cara que fez muito pela cidade. Tanto que ele está afiliado no PSD. E ele está afiliado no PSD. Foi sempre um grande parceiro do governador Tarcísio. Sim. E do Bolsonaro. Aonde ele estaria aí? Sim, é verdade. E agora, nesse domingo, ele esteve com o Ratinho Júnior, que provável candidato à presidência pelo PSD, caso o Tarcísio venha para a reeleição ao governo de São Paulo e o Bolsonaro permaneça inelegível. Então, o Ratinho Júnior seria o grande nome para a presidência do Brasil e o Guti estava ao lado dele. Pelo PSD, né? Isso tudo estou falando pelo seguinte... Sabemos aí que outros caras estão trabalhando aí para tentar ser deputado ou tudo mais. O Guti deve vir para deputado federal pelos movimentos que se faz. Ele está projetando um futuro político, né, fora de Guarulhos para beneficiar Guarulhos, né? Ele é um passo adiante, vai voar para fora. O Guti tem demonstrado grande acesso dentro do PSD, né, estadual. Até nacional, se a gente for pensar na questão do Ratinho e do Eduardo Leite. Mas, recentemente ele esteve em Ribeirão Preto e o Ricardo Silva, prefeito de Ribeirão, fez uma grande recepção com o Guti com os demais prefeitos da região. Durante uma fala ali no evento, ele enaltece, ele tira um momento só para enaltecer o Guti, na presença do próprio Kassab e de outros prefeitos da região ali. Muito interessante. Hoje mesmo teve um ato do PSD que filiou algumas lideranças que podem ser vir pré-candidato, e o Guti estava presente, foi falado, estava Ratinho Júnior, estava Eduardo Leite, estava Kassab. Então, assim, o Guti mostra que ele é bem articulado dentro do PSD. E se vier candidato a deputado, pelo que tudo mostra, é um baita de um player aí para ser deputado federal. Finalmente vão ter um deputado de Guarulhos para Guarulhos? É o que a gente espera, né? Se a vaidade dos caras aí do governo, depois, se tudo, ele conseguir ser deputado e quando tiver o mandato, for fortalecer Guarulhos, espero que os caras é uma cidade com 1.400.000 habitantes, e a gente não consegue... A gente tem hoje o Alencar como deputado aqui de Guarulhos. Ele é. Aqui eu acho que federal é só Alencar. Mas com muita votação fora, né? Não é a cidade... Eu não me recordo a votação total dele, mas 40 mil ele teve 42. Verdade. Bem menos do que a Janete Petá teve quando foi candidata a deputada federal. Aqui ela teve 70, 80 mil votos. Carlos Roberto teve 65 mil votos. Uma coisa, todos aqui em Guarulhos que conhecem de política tem que tirar o chapéu. Caso for vir candidato, o Guti sempre, as eleições que ele disputou, ele mostrou que ele é um bom estrategista e ele sabe fazer campanha. Tem chegada, né? Então não dá para falar que um cara que colocou 5 vezes o nome na urna ganhou 4 e uma que ele perdeu foi para deputado sem recurso pelo PV. Então, teve 50 mil votos. Não dá para dizer que ele não tem estratégia e que ele não tem objetivo. Se ele realmente pôr o nome, para mim é um cara que tem tudo para ganhar. E essa eleição que ele vem a perder para deputado é o que alça ele para ser prefeito de Guarulhos. Sim. Ele foi em 2014, né? Isso, 2014. Talvez eleito deputado, ele não viesse... E detalhe, quando ele veio para prefeito pós essa campanha, ele não era nem cotado para ganhar a eleição. Era diferente do caso do Lucas, do Lucas que ganhou a eleição agora, que tinha um 22 puxando o voto, os outros 2 candidatos que a cidade
achava que ia ganhar, que era o Eloy ou o Xerife, não decolou, e o Lucas veio naquela raia e acertou o algoritmo. E na eleição do Guti em 16, ele concorria contra Eloy Pettac, que era o ex-prefeito. Ele Correia, que era um grande candidato ali naquele momento. Martelo. O Carlos Roberto, que é um cara que era tradicional. Era deputado, não era? No caso, ele deixou de ser deputado em 2014. Ele não concorreu em 14, caiu na. Mas é um cara que já tinha disputado, que já tinha sido dois segundos turnos, né? Sim. E o Wagner Freitas, que naquela época era tido como uma foi novidade para a cidade, né? E o Guti fez aquela campanha de 16, eu acho que eu pelo menos nunca vi em Guarulhos, que o povo mesmo ia lá, a equipe do Guti fazendo campanha, mas o povo aderiu e brincava, pedia voto, você via que tinha clima mesmo de campanha, coisa que a gente não viu acontecer depois disso. 2024 a campanha foi muito estranha, realmente, a gente participou diretamente, sabe que foi bastante estranha, e que o Lucas falava aquilo que o povo queria ouvir, do jeito que queria, acertou ali na mosca branca, né? Fez direitinho. Prometeu aumento, né, pros funcionários, valorização. Prometeu um psicólogo em cada escola. Prometeu, né, e vetou a lei do projeto que estava. Disse que nunca aumentaria o IPTU, nunca aumentaria nenhum tipo de imposto. Verdade. E que a saúde seria resolvida no primeiro dia. Eu ouvi isso dele. E que as escolas era só contratar. Mas isso foi na campanha, gente. Foi campanha. Considerações finais, estamos chegando aí, estourando o tempo do nosso Zoom dessa semana. Diego? Zanon, obrigado. Bufo, obrigado. Precisar da gente, estamos à disposição. É um prazer sempre debater e falar de política aí com vocês. Eu também só agradeço. Toda vez é uma aula para mim acompanhar vocês. Legal, gente. A gente está aí caminhando, mais um Zoom indo pro ar, né? A gente está gatinhando aí, botando as coisas, a cara para fora. E agradecemos toda a audiência. Lembro que toda quarta-feira tem minha coluna Conectado no Guarulhos Web, né? Aquela coluna que eu fazia já até no passado, eu trouxe de volta, a gente conta um pouquinho dos bastidores, aquele comentário que ninguém escreve, que a pessoa fica lá. Tem lá no jornal Voz de Guarulhos, tem uma coluna bem boa também, e o Guarulhos Web voltou com a coluna Conectado, e a gente toda quarta-feira está aí no ar. Então acompanha a gente, toda semana a gente está aqui. Semana que vem tem mais.